E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para pessoas posicionadas na presença dEle. Eu quero perguntar para vocês: quem aqui teve uma mudança de vida por Jesus? Quem Jesus mudou a sua vida? Gente, uma pouca gente. Jesus, tu tem uma grande missão aqui comigo nessa noite, aleluia. Você que não ergueu a sua mão, fica tranquilo, você está no lugar certo. Jesus, Ele marcou um encontro com você. Talvez você está falando: eu vim para cá hoje porque eu quis. Não, você veio porque o Espírito Santo do Senhor entrou no seu coração e te convenceu a estar. Porque o mundo oferece coisas muito mais fáceis. Era muito mais fácil você estar na sua casa, erguer os pés lá no sofá, pedir para sua esposa fazer uma pipoca, tomar um chimarrão, assistir o jogo do Grêmio, do Inter, do Flamengo, sei lá quem você torce, assistir a Netflix, fazer qualquer outra coisa, mas não estar na casa do Senhor. Mas você está aqui nessa noite, então não se distraia, não deixe nada. Fala para o vizinho e fala aí: agora não quero falar com você, eu quero que Deus fale comigo. Fala aí para o irmão: eu quero que Deus fale comigo. Se você quer que Deus fale contigo, Ele vai falar, porque Ele mudou a nossa história. Mas o caminho que mudou a história foi a cruz. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a cruz de Cristo. Jesus, Ele venceu a cruz. A cruz é o centro da nossa fé. A cruz é onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Na cruz o céu tocou a terra e o impossível se tornou realidade. A cruz não é um símbolo de derrota, mas um marco de vitória eterna. Essa mensagem da cruz nos faz relembrar e viver um compromisso de entrega. Sabe por que muitas das vezes nós não vivemos algumas coisas no Senhor? Porque nós nos limitamos a entregar. E sabe por que nos entregamos, não nos entregamos? Porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós somos bons. Eu perguntei um dia para o Senhor: Senhor, por que eu não tenho toda a riqueza que era para mim ter? Porque eu sou muito trabalhador, eu sou muito dedicado. Deus me deu inteligência, uma boa inteligência. Eu empreendi desde cedo, faz muitos anos que eu sou empresário. E falei: por quê? Aí o Senhor falou assim: porque tu não entregou tudo para mim ainda. Eu falei: misericórdia, Senhor, mas faz tantos anos que eu te sirvo. Eu sou dizimista fiel há muitos anos. Eu sou ofertante na casa do Senhor, e o Senhor fala isso para mim. E teve um outro evento que eu perguntei ainda mais para o Senhor, continuei questionando Ele por mais algum tempo, e Ele falou ainda assim, Ele falou assim: você me rouba. Eu falei: Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante. Ele falou: mas você é um sonegador de imposto. A Bíblia te ensina você dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então é sobre isso. A cruz, ela não foi em vão. Jesus não derramou o sangue precioso dele por mim e por você à toa. É para que nós tivéssemos vida e vida com abundância na presença de Deus. Mas esse processo precisa ser de transformação. Por isso eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Tem uma historinha que eu contei hoje de manhã. Estava o nosso amigo Jean. Vamos pegar um outro aqui. Como que é seu nome? Luan. O Luan e o pastor Alex. Nós três ganhamos uma cruz para subir a montanha dos legendários. E começamos a carregar essa cruz. Cada um tinha a sua cruz. Era de madeira. Mas os meninos, o Luan e o pastor Alex, caminhavam bem forte. O menino mais novo superava nós dois. E eu era o cara que mais reclamava e murmurava. Aí Deus falou no meu coração, falou assim: ei, tá tranquilo, corta um pedaço. É isso que o mundo fala, né? Ei, tá pesado aí, dá uma desviada. Não precisa cumprir tudo que a Bíblia fala. Se falar que você precisa devolver o dízimo, não, fica tranquilo, é seu. O dinheiro é seu, você que é o trabalhador. Guarda para você. Guarda para você, e aí o dinheiro é o seu Senhor. E aí começamos a caminhar, fomos subindo. Mais uma vez eu reclamei, aí Deus falou: não, tira mais um pedaço. Ela é sua. Não tem problema, tira mais um pedaço, fica mais leve. Mas eles não tiraram nem um pedaço. Chegou no momento que nós chegamos no pico, no alto. Mas eles estavam com a cruz inteira e nós tínhamos que passar de um vale para o outro. Eles colocaram as cruzes deles e passaram, e eu fiz o que com a minha? A minha faltou um pedaço. Como que eu iria atravessar? E é isso que Deus fala para nós aí: suportar o processo da cruz é difícil, porque às vezes ela parece pesada. Mas se nós entregarmos e confiarmos plenamente no Senhor, esse processo deixa de ser árduo, deixa de ser doloroso. Porque pode olhar na sua mão, olha aí na sua mão, vê se tem sinais de prego. Olha para a sua mão. Olha aí para a sua mão, vê se tem sinais de prego. Mas a mão do Senhor Jesus tinha.
Na mão do Senhor Jesus tinha, mas ele não era puro, ele era puro. Eu e você, como que somos? Olha para dentro de você. Quantos de nós somos muito e muito pecadores? Eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia do Senhor todos os dias. Você acha que eu estou no altar pregando porque eu sou bom ou não? Porque a graça do Senhor me alcançou. Porque um dia Deus usou um profeta e falou: ei, eu vou te fazer um pregador, você vai pregar, você vai falar da minha palavra. Eu falei: misericórdia, esse cara está ficando louco. Depois do culto eu chamei ele, pastor. Ainda todo mundo veio, teve algumas pessoas que comemoraram, me abraçaram. Depois do culto eu chamei, pastor, vem cá. Falei: pastor, eu entendo, você é um homem de Deus e tal, mas eu não quis responder você no meio ali, para não ficar feio para você. Pastor, eu só gosto de jogar bola, beber e bloquear por aí, e está tudo certo. Ele falou assim: mas quem falou é Deus. Fica tranquilo, que pelo amor ou pela dor, olha só, pelo amor ou pela dor, Ele vai pegar você. Então fica tranquilo, pelo amor ou pela dor, Ele vai pegar você. Mas se você já está aqui, Ele já te pegou, Ele já te fisgou, Ele já jogou o anzol e você já foi pego. Só que você precisa permanecer até o fim e suportar esse peso. Suportar esse peso de o mundo olhar para você e falar: ei, você é diferente, ei, você tem que ser diferente. Você não gosta disso, você não gosta daquilo. Ei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você realmente nasceu para ser o sal da terra, a luz do mundo. Para onde você ir, você chamar a atenção. Mas por quê? Porque o que você carrega é diferente. Porque o que você carrega está indo além de você. Ele passa por você. Porque quando nós vamos falar de uma palavra, ela tem que passar por nós. Ela tem que queimar no nosso coração. Ela tem que arder. Ela tem que nos corrigir. Ela tem que nos confrontar. E quando nós não somos confrontados, a igreja não cresce. Você não cresce como homem, como mulher de Deus, na presença de Deus. Por isso Deus me trouxe aqui para lembrar a você sobre o processo da cruz. Pensa só, o processo da cruz, ela começou lá no jardim. Um lugar onde o jardim foi o jardim Getsemane, onde Jesus se rendeu, onde ele chorou na presença de Deus. A palavra do Senhor fala lá em Lucas capítulo 22, 41 até o 44, eu vou ler. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o que o fortalecia. Estando angustiado, ele orava ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha só, Jesus, ele venceu a cruz antes mesmo dele ir para a cruz. E eu pergunto para você: você consegue vencer as suas batalhas sem a cruz de Cristo? Você consegue ir para o céu sem entender que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não foi por mim? Ou seja, ele já está no Pai, ele já está conectado, é através dele que você foi resgatado. O véu se rasgou do alto a baixo, para quê? Para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância na presença de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados, as nossas dívidas fossem saradas. Mas esse processo da cruz, ele nos traz para a presença de Deus, e daí você começa a ter algumas afrontas. Eu, quando aceitei Jesus, bem no comecinho aceitei Jesus. Na realidade aceitamos Jesus, eu e minha esposa aceitou primeiro, eu fui no outro culto, ela me contou que aceitou, eu falei: eu vou aceitar também esse negócio aí, eu vou aceitar. Eu queria, sabe quando alguém quer mudar, mas não tem coragem? Eu era esse. E aí aceitei Jesus. Daí ali mais um dia ela falou assim: amor, eu dei meu nome para se batizar, dei o nosso nome, ela falou. Daí eu falei: e sério? Ela falou: não, eu dei o meu. Tá bom então, vamos se batizar, mas sem deixar verdadeiramente Deus entrar no meu coração. Batizamos, não prestei atenção, comecei a olhar para as pessoas, porque quando nós olhamos, deixamos de olhar para Cristo. Você tem que ter um propósito: eu sirvo ao Senhor porque Deus é bom e fiel. Nós estamos em um lugar onde nós somos tratados. Sabe o que é a igreja? A igreja não é um hospital, porque se fosse um hospital, você ganha alta e vai embora, você não precisa mais vir. O hospital não é assim? Você ganha alta e vai embora. Aqui é a sua casa, aqui tem que ser lugar de moradia. Aqui você tem que habitar até que o Senhor venha. Você tem que permanecer, mesmo que você olhe para o lado e tenha dificuldade de se relacionar com pessoas.
Sabe por que nós temos dificuldade de nos relacionar? Porque nós somos diferentes. Realmente nós somos diferentes, mas nós precisamos ter alguma coisa que testifique em nós o amor do Senhor, e que nós venhamos resplandecer a glória dele, venhamos aprender a amar, a perdoar, a andar juntos, porque a cruz, ela não começa no madeiro, mas ela começa no coração rendido. Antes do sangue do Gólgota, houve o suor no jardim. Jesus venceu a cruz antes de carregá-la. A obediência do Getsemane foi o sim que abriu o caminho para a salvação. Quem não se rende no jardim, não permanece na cruz. Se você não se render, você não vai chegar no fim. Se você verdadeiramente não se entregar na presença do Senhor e falar, entrar lá, a palavra fala, entra lá no seu quarto em secreto. Quantas das vezes você, homem, dá um problema no seu casamento? Sabe o que era no meu casamento? Dá um probleminha comigo lá em casa. Eu ia atrás do amigo do futebol. Eu ia atrás daquele moleque que era mal casado, quer andar, quer ser um crente melhor, ande com alguém que é mais crente que você. Quer ter um casamento abençoado, ande com alguém que te inspira, que tem um casamento que você olha e fala, ei, eu quero que o meu casamento seja que nem o dele. Mas não acho que o dele não tem dificuldade, não. Não vá querer se aproximar para enxergar só os defeitos. Se espelhe em alguém, e aí você vai pedir conselho. Você, mulher, às vezes vai se queixar lá para colega de serviço. Você, homem, vai lá, se queixa para quem não é, vai se queixar para Deus. Vai buscar conselho de sabedoria no pastor. A Bíblia fala sobre buscar conselho de sabedoria em quem tem sabedoria para te dar. Não abra seu coração para qualquer um, mas não deixe de abrir o seu coração. Você precisa abrir o coração. Sabe por que o Legendários faz tanta diferença na vida de homens? Porque ele permite que Deus te leve ao princípio, a essência da adoração. Lá verdadeiramente você precisa se diminuir para que o poder do Senhor cresça. Porque você, só por você, lá é um desafio físico, emocional e espiritual. Se você acha que você é homem, você é macho, lá que você vai se lascar. Porque não é na força do seu braço. Toda e qualquer coisa que nós como cristãos fazemos, se nós não entregarmos na presença de Deus, nada vai adiantar. Você só vai sofrer. O povo do Senhor era para em 40 dias chegar à terra prometida, levou 40 anos. Quantos anos vai levar para que você entenda que Jesus morreu pelos seus pecados? Quantos pecados de estimação você tem? Tem coisas que o demônio nem passa perto e a gente culpa ele. Tem um negócio chamado eumônio. Tem coisas que a gente ouviu e trouxe como verdade para o nosso coração. Isso tem te travado, tem te segurado de você poder acessar as bênçãos de Deus. Nós temos muitas pessoas jovens aqui, e não permita que palavras que talvez você ouviu na sua infância, quando você era menor, venha ferir, venha anular o que Deus tem projetado já para você. Grandes coisas Ele tem feito, e a principal delas Ele já fez. Ele já morreu e ressuscitou pela sua vida. Aleluia mesmo, glória a Deus mesmo, porque Ele morreu e ressuscitou por você. Não é em vão, não é em vão. Por isso que quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho vergonha de falar, gente. Tenho vergonha de falar. Semana passada eu participei do REM, tinha uns negocinhos que tinha que apresentar, e eu me escondi, eu fiquei por último aqui, bem assim atrás, aparece nos vídeos aqui, só mal e mal o meu boné. Por quê? Porque eu tenho vergonha de me expor. Mas quando isso aqui cai na minha mão, quando for para falar de Jesus, ninguém me segura não, porque Jesus mudou a minha história. Mudou a minha história, me resgatou do lamaçal do pecado, me trouxe e me fez servo dele. Hoje eu sirvo ao Senhor. Tem muitas pessoas que se perguntarem o que eu sou. Eu sou cristão. Cristão é um mini Cristo, segundo a palavra do Senhor. É um pouquinho mais de... Eu sou um discípulo do Senhor. Estou tentando não ser Pedro, não ser Tomé, não ser João, não ser eu mesmo na presença do Senhor, porque Ele já cumpriu o que era para cumprir. Agora é minha vez de cumprir o que Ele quer. Bate no seu peito e fala: essa é a hora sua. Olhe para você, é para você agora. Essa é a sua hora de tomar a cruz do Senhor e seguir. A palavra do Senhor fala
Em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu quero perguntar para você: quem está disposto a seguir Jesus aqui? Quem verdadeiramente está disposto a seguir Jesus? Ei, mas passa por uma entrega. Talvez você que não conseguiu se mover, você está paralisado porque você gosta de julgar. Mas julgar a si mesmo, tem um processo na nossa vida que é nos perdoar. Tem tantas coisas que nós fazemos errado. Eu tenho muita vergonha do meu passado, mas eu não me julgo mais por ele. Eu me desprezava por causa dele. Mas eu comentava pela manhã: Deus usa isso para curar outras vidas. Sabe por quê? Eu tenho vergonha de muita coisa que eu fiz, tá? Muita coisa. Mas hoje, quando eu sento com um casal e eles falam: minha vida está assim, eu falei: glória a Deus, a minha vida foi bem pior que a sua. Mas Deus resgatou. Deus colocou um negócio chamado perdão no meu coração. Eu traí tanto minha esposa, eu judiei tanto dela, que chegou uma hora que ela me abandonou. Ela me traiu e abandonou. Aí eu falava que nunca ia perdoar, né? Eu não perdoo, eu não quero nem saber, ela toca a vida dela. Esqueci todas as promessas. Depois de crente, tá? Depois de crente desviado. E aí Deus falou: vou colocar no seu coração um negócio chamado perdão. Você tem que aprender que o perdão é a melhor cura que existe. Sabe quem sofre quando não perdoa? Você. Talvez você tenha palavras que falaram contra você. Você é um burro, você não vai dar em nada. Eu fui demitido uma vez de uma empresa e a justificativa que o meu patrão me deu foi bem assim. Falou assim: eu preciso demitir você porque você não sabe nem falar. Eu falei: beleza. Não sei de onde, nem como, mas eu creio que foi o poder do Senhor que se apoderou da minha boca e falou: ei, isso é o que você fala, não é o que Deus fala de mim. Levantei e falei: o dia que estiver pronto meus papéis, esse me chama. Não, está tudo pronto aqui, é só assinar. Eu falei: amém, assinei, saí porta fora. E a partir daquele momento Deus promoveu aquilo para quebrar um ciclo na minha vida. Talvez Deus vai permitir que você seja envergonhado, seja afrontado, para que você se posicione. Eu me posicionei e falei: isso é o que você vê. Talvez o mundo tenha te julgado, tenha te chamado de incapaz. As pessoas que olham para você te desprezam, mas aí Jesus morreu, já pagou o preço pela sua vida. É isso que diz a palavra do Senhor. Sabe o que outra coisa que a cruz nos ensina? Que a cruz é um lugar de justiça, mas ela existe um caminho de julgamento. Olha só o que Jesus passou por mim e por você. Em Mateus 26, 59 até o 68 vai falar assim: o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. 62 diz assim: então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O que está nos ensinando aqui? Quantas das vezes pessoas se levantam contra você e você começa a gritar: porque eu tenho direito. Muitas vezes no trânsito, né? Aquelas fechadinhas, o cara fica louco. Quem gosta de buzina aí? Quem gosta que buzine para você? Poucos, né? Por que será? A gente não gosta de ser confrontado, e às vezes nós erramos. Quem gosta de ser multado? Mas por que nós cometemos infrações? É difícil ser corrigido, mas nós gostamos. E nós temos mania em dizer: é costume do brasileiro. Não. Você não é todo mundo. Em secreto, em silêncio, entrega tudo ao Senhor. Vai ter momentos difíceis, talvez seja lá no trânsito, talvez seja com a sua esposa. Eu compartilhei pela manhã. Ontem minha esposa estava com: nunca discuta com a sua esposa quando ela estiver cansada. E você também, esposa, não discuta com o seu esposo cansado, com fome e com sono. Identifique isso. Cansado, com fome e com sono, vai dar ruim. Ela me perguntou: amor, o que você quer comer? Eu não sei, pode decidir você. Ela me perguntou mais uma vez, eu falei: amor, decide você.
Quando ela me perguntou pela terceira vez, ela perdeu a paciência. E eu falei também, eu não vou nem buscar se você pedir. Deu ruim, entende? Ela estava com fome. Levantou, foi lá fazer um negócio, ficou burrento. Eu falei, eita glória. É assim, entende? É muito fácil de desconectar. Então não perca a presença de Deus. Não perca a bênção. Às vezes a bênção e a maldição estão ali à porta. E nós caímos em algumas coisas porque não fechamos a boca. Eu devia ter ficado bem em silêncio. Silêncio. E falando o que, amor? O que você quer? Vamos buscar. Vai, eu vou buscar. Pronto. Ela estava com o celular na mão. Ela ia pedir uma pizza. Era só dizer que ia buscar. Estava tudo certo. Você vê como é fácil de dar ruim. E ainda no 63 fala assim: o sumo sacerdote lhe disse: eu conjuro pelo Deus vivo, diga-vos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia, que esse dia chegue logo, no nome de Jesus, que Jesus volte buscar a igreja. 65 foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunha? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, que acharam é digno de morte. Responderam eles, então cuspiram nele. Ei, sabe para quem eram os cuspos? Era para você, era para mim. Nós merecíamos isso. Nós merecíamos isso. Deram um murro nele, tapas nele. Diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pensa só o que ele teve que passar por mim e por você. E às vezes nós somos confrontados com mínimas coisas. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a igreja. Eu cheguei hoje na igreja, o pastor passou por mim e não me cumprimentou. A pastora passou por mim. O irmão não me cumprimentou. Ei, você não serve a homens, você serve ao Deus vivo, Deus poderoso. Até que você olhar para homens, você vai enxergar defeitos. Até que você olhar para homens, você sempre vai enxergar defeitos. Porque se você parar na frente do espelho e começar a analisar e pensar como você está sendo, você vai achar muitos defeitos. Mas Deus olha para você e fala: ei, eu te fiz imagem e semelhança minha. É possível melhorar dia após dia. É possível romper, é possível crescer, porque eu já venci por você. Jesus, ele foi julgado injustamente, traído, negado, humilhado. Mesmo assim permaneceu em silêncio, porque sabia que o seu sofrimento tinha propósito. Há momentos em que o silêncio fala mais do que a defesa. Quantas vezes nós nos justificamos? Quantas vezes nós justificamos? Não fui eu. Não fui eu. Por quê? Isso é instinto já natural. Eu tive que parar de jogar futebol, porque eu revidava sempre. Eu revidava sempre, podia certeza. Levava uma pegadinha aqui, até o final do jogo eu ia devolver. Crente, tá? Crente, eu estou falando para crente. Eu não vim aqui para falar porque eu sou melhor que você, tá? Mesmo eu estando na igreja, eu cometi essas gafes. Até que o Senhor curou isso na minha vida. E aí eu entendi, eu não faço mais parte disso. Eu não preciso disso para ser feliz. A injustiça dos homens não anula o propósito de Deus. O caminho do Gólgota foi um lugar de peso. A palavra do Senhor fala em João 9,17, que Jesus, ele levando sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota. Na cruz a justiça de Deus foi satisfeita e a graça foi liberada. A cruz é pesada, mas é a ponte entre o sofrimento e a glória. Jesus caiu, mas não desistiu. Quantas vezes nós caímos e desistimos? Por qualquer coisinha. Eu uma vez caí. E não conseguia mais voltar para a presença de Deus. Se você um dia souber que alguém caiu, por favor, ore, interceda, estenda a mão. Não julgue. Não julgue. Porque é muito difícil voltar para a presença do Senhor depois que você cair. O peso da cruz era o peso do nosso pecado, do meu e do teu. A cruz que pesa é a mesma cruz que nos leva à ressurreição. Ressurreição em Cristo Jesus. Porque se os nossos dias terminar aqui,
se eu hoje ou amanhã morrer e não estiver crendo que Jesus outrora vai voltar me buscar, nem que seja lá no mundo dos mortos, Ele vai voltar me buscar, em vão eu tenho guardado a minha fé no meu coração. O lugar do sacrifício, João 19:30 fala assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Ele provou o quê? O vinagre que tinham dado para ele na ponta da esponja. Ele estava com sede. Ele falou: está consumado, está entregue, está pronto. Mas lembre-se, lá no começo da oração ele falou assim, quando ele estava orando, falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Vai ter vezes na nossa vida aí, fica comigo aqui, presta atenção, já vamos terminar, já estamos terminando, aquele reloginho ele não para. Tem como travar esse negócio aí? Quem está com pressa de ir para casa aí? Começou cedo o culto, gente, não podemos ficar com sono. Cutuca o irmão aí, fala: ei, deixa o sono embora aí, manda o sono embora. Fala: irmão, manda o sono embora aí, irmão, manda o sono embora. Agora vocês fizeram me perder. Agora me lembro onde é que eu estava aí, me ajuda aí. Está consumado. Está consumado, está feito. Está feito, não tem mais volta. Mas na cruz Jesus, ele não foi vencido, ele venceu. O está consumado não foi um suspiro de fim, mas um brado de vitória. Foi um brado de vitória. Ali ele venceu o mundo, ali ele venceu, ele suportou, nenhum osso foi quebrado, mas as marcas tinham. Cada gota de sangue que derramou grita até hoje: você é livre, perdoado e amado. Ei, vamos celebrar isso. Parece que você não ouviu. Você é livre, perdoado, amado. Dá um glória a Deus, um aleluia. Você é livre, perdoado, amado do Senhor. Na cruz a dívida foi paga e a liberdade foi assinada com sangue. Pense em uma assinatura. Falou assim: ei, sabe aquele pecado, Alex? Estou levando. Sabe aqueles pecados, aquela montanha? Eu tenho certeza que Deus diz: pensa quanto serviço eu dei para o Senhor Jesus. Era exército de anjo andando atrás de mim, ao meu lado, à minha direita. Hoje tem muito mais, talvez tem muito mais, porque o propósito do Senhor tem se cumprido. E quanto maior for o propósito de Deus nas nossas vidas, mais vai ser o tamanho da luta. Pede para o pastor se é fácil. Deus colocou o desejo no coração dele de construir uma igreja, mas o processo até aquela igreja, sabe? Até as pedras achou lá, mesmo fazendo a sondagem. Você vê que no mundo você vai ter aflição, vai ter dificuldade. Quanto maior for o nível que Deus quer te levar, maior será a aprovação. E pode ter certeza, onde você mais for provado, é ali que Deus quer te fazer aprovado. Eu até hoje sofro afrontas no casamento, porque Deus quer curar muitos casamentos através do nosso casamento. O nosso casamento tem sido bênção para outras vidas. Hoje cuidamos, discipulamos de pessoas que se separaram, que romperam. Estamos há 26 anos casados, temos uma filha de 18 anos. Essa filha só foi de permissão do Senhor, só depois da separação e a volta, da conexão com o Senhor Jesus. Nem eu mesmo acreditava em ser pai. Deus me deu uma filha por adoção. Eu tenho uma filha adotiva, e Deus me deu 2 vezes graça sobre ela, porque ela foi diagnosticada há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, com autismo. Ela era totalmente normal. Descobrimos que nós tínhamos uma filha autista. É difícil, começo é muito difícil, mas é presente, diz o Senhor. Talvez Deus tenha te dado presente que você não acha que é na embalagem que você espera, né? Tem tantas coisas que acontecem na nossa vida, mas não vem na embalagemzinha que a gente espera. Por quê? Porque a gente desenha um mundinho tudo perfeito. Nós vamos ao Senhor, quando nós vamos à igreja, nós temos costume de achar que temos ido ao supermercado. É só vir a nós. Quando você vem para casa do Senhor, venha para dar o melhor culto, venha para dar o seu melhor, venha para se entregar verdadeiramente. Vai lá: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu não quero sair da tua presença, eu não quero viver nada que não seja segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Porque se você acordou hoje, porque a graça do Senhor chegou na sua casa.
A cruz é um lugar de vitórias. Em Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: Ele cancelou a escrita de dívida sobre a mim, sobre sua vida não há dívida. Ele cancelou que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ficou lá na cruz. No 15 fala assim: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Todo mundo achava que era o fim, e ele provou que, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. A cruz não o parou, a cruz foi o trapézio, o impulsionou para que se cumprisse o propósito no qual ele foi chamado por Deus. Mas lembre-se, outrora ele teve medo, ele chegou na presença do Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez você na sua vida vai chegar dias que você vai olhar para dentro de você e falar: Senhor, será que é possível aliviar esse fardo? Está pesado, está complicado, mas é isso que Deus quer. Ele quer que você em secreto entre na presença dele verdadeiramente, que você se entregue de corpo, alma e espírito. Como falei do projeto Legendário, por que dá tanto certo? Por quê? Porque você é confrontado físico, emocional e espiritualmente. É essas áreas que nós precisamos ser todos os dias testados e aprovados no Senhor. Porque quando a nossa força é muito grande, nós esquecemos e fazemos pelo nosso braço. Mas não tem nada a ver com a sua força, não tem nada a ver com a sua posição social, não tem nada a ver com o seu dinheiro, não tem nada a ver com essa sabedoria. Tudo isso vem do Senhor. E se tudo isso não for para glorificar o nome do Senhor, e desculpa eu te informar, mas isso é em vão. Isso é em vão na sua vida. A cruz, ela desarmou o inferno. O diabo perdeu seu poder quando Jesus venceu a morte. O túmulo vazio é o selo da vitória da cruz. Hoje não lutamos por vitória. Aleluia. Isso é muito forte. Lutamos a partir dela. Eia, já foi vencido. Aleluia. Eira manda lagassuri amagaçu. Já foi vencido, o preço já foi pago. Já foi pago. Por que você insiste que você não é perdoado? Porque você não reconhece a paternidade de Deus na sua vida? Porque você não entrega tudo a Ele e não confia plenamente nele? Que loucura, né? Deus trazer alguém lá de Chapecó para te falar isso. Com certeza o pastor já deve ter falado, mas tem gente aqui que Deus vai marcar a história, porque Deus está mudando histórias hoje. O diagnóstico pode ser contrário, mas é Deus de vida, é Deus de abundância. O mundo pode falar o que quiser, então nem aí para o mundo. Porque a Bíblia fala aí: no mundo você vai ter aflição, mas eu já venci o mundo. E vós o quê? Também vencerei. Mas por que vence? Porque a partir dele, a nossa vitória só é possível porque existiu uma vitória na cruz. Hoje não lutamos por vitória, lutamos a partir dela. A cruz não é um símbolo de morte, mas de vida. Pensa só você, quantos aqui, eu tenho certeza que se não fosse Jesus, só tinha 2 lugares, talvez eu estivesse preso ainda, mas a maior probabilidade, da forma que eu era, que eu estaria morto hoje. Para mim era do 8 ao 80, eu com todo esse chassizão aqui, todo esse tamanho, toda essa musculatura, toda essa força, eu era o cara mais briguento da face da terra, não tinha medo de nada, não tinha medo de nada. Tem algumas cicatrizes no corpo, de briguinha básica, de brigar 4, 5 contra 20, 30, sem medo. Glória a Deus que os anjos, exército de anjos estavam ali. Pense quantas vezes Deus te livrou. Acidentes, eu sofri um acidente, alguém morreu naquele acidente. E aí sabe como Deus me pegou? Passou-se um tempo, eu ainda estava meio tijolo, meio barro, querendo voltar, mas sem força de voltar para o Senhor, no período que eu tinha desviado. Quando eu desviei, Deus permitiu que o diabo arrebentasse minha vida. E aí o Senhor chegou e falou assim: ei filho, se coloca de pé. Eu estava com uma camisa como uma águia no peito. Ele falou assim: Deus fala para você
que você sofreu um acidente há uns dias atrás, alguém morreu, mas o propósito do diabo era que você tivesse morrido. O cara não tinha me visto nem mais preto nem mais branco, nunca tinha me visto, e rede social não tinha, eu não tinha rede social nenhuma. Ele falou assim: mas o propósito de Deus é te resgatar. Mas Deus fala para você hoje: ou você vem hoje, ou Ele te rejeita. Não espere chegar nessa situação. Não espere chegar nessa situação. Porque a cruz não é símbolo de morte, mas de vida. E foi essa vida que Deus me deu, essa segunda chance. Sabe o que eu fiz? Me prostrei na presença do Senhor e falei: Senhor, muda minha história então. Deus quer mudar a história nessa noite. Deus quer mudar a história. Eu quero convidar os meninos da música aqui, vem cá. Deus quer mudar histórias nessa noite, mas é a partir da cruz. Você que precisa entregar algo ao Senhor, você vai entregar nessa noite. Você que tem vivido aprisionado, que não entendeu que a cruz segue de um princípio que falou lá em Mateus 16, 24, quando Jesus disse aos discípulos deles: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu quero perguntar para você: quem está disposto aqui a negar a si mesmo, as suas vontades, e fazer a vontade do Senhor? Se coloque de pé, igreja. Quem está disposto verdadeiramente a viver o propósito de Deus, a dizer: ei, Senhor Jesus, o Senhor morreu em uma cruz, mas não foi em vão. Eu reconheço, Jesus, que foi por minha culpa que o Senhor foi crucificado, mas eu reconheço que os meus pecados foram perdoados em Ti. O preço já foi pago pelo Senhor Jesus. O sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário foi por mim e por você. Você não é um projeto de Deus que nasceu para dar errado. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Mas o mundo, as circunstâncias, eles nos trazem medo, eles nos trazem dor, eles nos remetem ao passado. Quantos de nós estamos presos no passado, mas esquecemos que nós estamos no presente, sonhamos com o futuro, mas aí nós não vivemos nenhum nem o outro, porque o passado já passou. O que nós temos de melhor é o presente, o futuro está por vir ainda, e se o futuro verdadeiramente não tiver entregue nas mãos do Senhor, ele não existe. Entenda, ele não existe. Todo e qualquer sonho que você tenha, se não estiver entregue na presença de Deus, mas você precisa entender que hoje é noite de entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo vai fazer. Ou seja, tudo Ele já fez, Ele já morreu. O preço foi pago por sangue. A assinatura tem Jesus.